Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, então, hoje, 13 de maio, dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Eu estive aí, Fátima, né, esses dias, 15 dias atrás. Já conheço vários santuários na Itália, né? Medjugorje várias vezes, mas Fátima foi a primeira vez. Lourdes já tinha ido 5 vezes, né? Mas Fátima foi a primeira vez. Muito bonito lá. Nossa Senhora fala contra o comunismo, né? Tem gente aí que é a favor do comunismo. Maria fala contra o comunismo, tá? Fala que o comunismo, isso em 1917, que o comunismo ia espalhar seus erros, e espalhou. E ainda hoje continua espalhando os erros. Então, todos esses partidos comunistas, Maria se coloca contra. É bom a gente saber. Hoje é Lucas 11, 27 a 28. 2 versículos, bem curtinho, né? Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Enquanto Jesus falava, ele estava falando. Então, Lucas vai narrar uma cena, um acontecimento. Enquanto Jesus falava, uma mulher que estava lá, levantou a voz no meio da multidão. Então, Jesus estava falando, tinha uma multidão em redor dele, e uma mulher gritou. Ele levantou a voz, né? Ele disse para ele. A mulher no meio da multidão falou para Jesus bem alto: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. O ventre que trouxe Jesus, de Maria. Os seios que amamentaram Jesus, de Maria. Então a mulher estava elogiando Maria. Eu gosto muito de Jesus porque ele nunca vai na onda. Jesus é livre, independente. Ele podia ter dito: muito bem, é isso mesmo. Disse não. Jesus respondeu. O que ele vai dizer? Então a mulher disse assim: Feliz o ventre que te trouxe, o ventre de Maria, e os seios que te amamentaram, o seio de Maria. Então, bendita seja Maria, é o que ela disse, né? Jesus disse o seguinte, respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A mulher estava elogiando Maria, e Jesus disse que muito mais feliz do que o ventre que lhe trouxe, é isso que ele está dizendo. E os seios que o amamentaram são aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Ele está falando contra Maria, tá? Sim ou não? Não. Por que não? Por que não? Fala assim, ó, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra. Quem foi a primeira que ouviu a palavra? Maria. Quando o anjo chegou, não foi não? O anjo chegou e disse que ela ia dar luz. A primeira que ouviu foi ela, não fui eu, nem você, nem Pedro, nem Paulo, ninguém, foi Maria que ouviu. A única que ouviu a voz do anjo foi Maria. E qual foi a primeira que botou em prática a palavra? Hã? Foi Maria. Quando? Quando? Antes disso, quando foi? Quando? Quando ela disse sim. Pronto. Então, a primeira, muito mais felizes são aqueles que ouvem. A primeira que escutou foi ela, né? Porque escutou o anjo. E colocou em prática quando ela disse sim.
Eis aqui a serva do Senhor. Então, pronto. Então ele está elogiando Maria. Só que ele não está elogiando só a pessoa física, porque a mulher talvez quisesse elogiar a pessoa física de Maria, né? Jesus está dizendo que o mais importante é o escutar, que ela escutou, e o seguir, a fé. E ela seguiu e acreditou. Então, Maria aqui é elogiada pela mulher e é elogiada por Jesus. Porque foi a primeira que ouviu, e ouvir na cultura hebraica, o mesmo verbo de ouvir é o verbo de obedecer, Shema. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. O ouvir é obedecer. Não adianta ouvir a palavra e não obedecer, não. É melhor não ouvir. É melhor ser surdo. Porque se escutou e não obedeceu, é pior. Por isso que vocês que vêm à igreja e escutam a palavra toda hora, vocês vai ser cobrado muito mais do que quem não vem à igreja e não ouve. Então é porque faz 9 anos que eu explico, né? Então, quem ouve vai ser cobrado muito mais do que quem não ouve. Portanto, esses 2 versículos é só elogio a Maria, a pessoa dela, física, que a mulher falou, né? O seio e o ventre de Maria, que realmente é bendito, e Isabel vai dizer, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto, o ventre do teu, né, o fruto do teu ventre. A mulher repete um pouco o que o Isabel disse. E muito mais feliz Maria é porque acreditou. E o fato dela acreditar foi que fez com que Jesus se encarnasse. Porque se ela tivesse dito não seria ela. Jesus não teria sido gerado nela, seria outra pessoa. Se ela dissesse, não quero não acredito não. O Zacarias, pai de João Batista, disse, ele não acreditou não. Aí ficou mudo. Se Maria tivesse dito não, muitas mulheres estão dizendo não à maternidade, né? Com aborto, com pílula do dia seguinte, do dia anterior, do dia não sei o quê. Pecado grave, né? Só pensando no próprio corpo, né? Agora, engraçado, a pessoa que aborta, né, que toma essas pílulas pensando no próprio corpo. Esse corpo vai desaparecer, o meu, o teu. Estava comentando hoje a pessoa que eu conheço, bem nova ela, 30 anos, bem nova, começando a vida profissional. Médica, aí surgiu um caroçozinho aqui. Câncer. Vai ter que tirar metade do rosto todinho. O corpo da gente desaparece. Claro que a gente sente, né? Menina nova, 30 anos, começando a vida profissional, feliz da vida. Começou um negocinho, uma coceirinha, não sei o quê, não sei o quê. Vai tirar primeiro metade da banda do rosto, depois pedaço da orelha. O corpo desaparece. Aí as pessoas preocupadas com o corpo. Você tem que ser preocupado com o corpo. Para você não prejudicar o corpo, tudo bem. Mas você não pode tirar uma vida dentro de você. Você não pode matar ninguém. São Bernardo dizia que o nosso corpo é um jumento. Só para carregar, né? Só para carregar. Tudo bem que tem gente que parece com um jumento mesmo, né? Mas é só, sem ofender ninguém, mas só para carregar mesmo. E ele, São Bernardo, disse no sermão, quando Jesus entrou em Jerusalém, no domingo minha memória está ficando muito fraca. Domingo de Ramos, que ele entrou montado no jumento, e o pessoal gritando, Hosana, 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 né? E os discípulos estavam lá. E ele fez uma pergunta à comunidade dele. Se você estivesse lá, eu vou fazer a pergunta a você, se você estivesse lá, nesse domingo de Ramos, Jesus entrando em Jerusalém, todo mundo, glória, Hosana, os apóstolos, você queria ser quem? Aí o pessoal, Pedro, Paulo, Maria talvez estivesse lá. Eu queria ser um da multidão, gritando Hosana. Aí Bernardo diz, eu queria ser o jumento. Queria ser o jumento. Quem era que estava mais próximo de Nosso Senhor? Era o jumento. Era o jumento.
e levava Nosso Senhor. E o jumento naquela época era um animal sagrado. Só os reis montavam no jumento. Mas ninguém quer ser jumento, né? Mas entendo o que ele disse, né? Ele queria levar Nosso Senhor para aquele momento triunfal que era a morte dele, porque ele entrou em Jerusalém para morrer, né? Mas a gente pensa só em coisa grande, né? Na nossa cabeça, eu queria ser um apóstolo, pois São Bernardo não queria não. Pois bem, então esse evangelho, ele elogia Nossa Senhora, do começo ao fim. Eu vou celebrar agora, me deu umas pedras ali para botar dentro do bolso, porque está tão forte que qualquer hora né? Quando não tem ventilador, o padre reclama. Quando tem, ele reclama também. Eu vou celebrar com as pedras no bolso agora. Então amarrar, porque a túnica velha fica toda assim, o pessoal está pensando que eu estou dentro do avião, né? Pois bem, aí tem a leitura inicial, Isaías 61, 9 a 11. O livro do profeta Isaías é dividido em 3. Eu vou dizer uma coisa aqui, o que eu digo em sala de aula, se você quiser correr, pode correr, tem um bocado de porta aberta. Isaías eram 3 profetas diferentes, pelo menos 3, em contextos históricos diferentes. Isso aqui é o terceiro Isaías. Isaías 1 a 39, 40 a 55, 56 a 66. Isso aqui é 61, terceiro Isaías. É o retorno de Israel do exílio. Israel tinha pecado, foi para o exílio, está retornando do exílio. Aí Isaías escreve assim: a descendência do meu povo será conhecida entre as nações. A descendência do povo de Deus é Israel. E hoje é a igreja. Porque tem o Antigo e o Novo Testamento. Ele aqui é do Antigo Testamento. A descendência do meu povo, do povo santo do Antigo, é Israel. Será conhecida entre as nações. Mas não é que aconteceu mesmo? Israel, na Bíblia, começou lá pelo ano 1380, está ruim, 1850, antes de Cristo, com Abraão. De Abraão gerou Jacó, aí vai começar o povo, né? 1850, antes de Cristo. Nós estamos em 2024 depois de Cristo. 4.000 anos quase de Israel. O Brasil só tem 500 anos, 600. Pois não é que esse Israel já tem 4.000 anos? O calendário deles está no ano 4.000 e tanto. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações. Até hoje está na televisão, né, a guerra que eles estão fazendo. Conhecido do bem e do mal, né, de tudo. E seus filhos se fixarão no meio dos povos. Tem judeu em todo canto. Quanto tempo que essa profecia foi escrita e continua até hoje. Quem os vi há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Mas agora o descendente já não é Israel, é a igreja, que um judeu fundou, Jesus. E que os judeus não acreditam mais. Não é que não acreditam mais, não acreditam em Jesus. A maioria dos judeus não acredita. Então nós somos os descendentes abençoados por Deus. Quem? Quem pertence à Igreja Católica. E depois ele entra numa exultação, numa glorificação. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma se regozija em meu Deus. Muitas vezes esse Isaías 61, a igreja coloca na boca de Nossa Senhora. É um magnífica, é um exulta. Né? Magnífica é isso, é uma exultação. Minha alma se alegra no Senhor, magnífica o Senhor. A mesma coisa, exulto de alegria no Senhor, engrandece o Senhor. Minha alma regozija-se em meu Deus. É como se fosse Maria falando. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Vestiu. Só que na Bíblia, a veste da salvação significa a fé. Jesus contou aquela história das virgens prudentes. Só entrou quem tinha o óleo da fé. Depois contou outra história, outra parábola, que o homem queria entrar e não podia entrar porque estava sem a veste. Estava sem a fé. Ele me vestiu com as vestes da salvação, me deu a fé, o dom da fé. Envolveu-me com um manto da justiça. Fala em salvação,
que tem a ver com a misericórdia, e fala da justiça. Deus é misericórdia e Deus é justiça. Hoje só se fala de misericórdia, não é porque eu estou salvo, não sei o quê, né? Tá, se acreditar em Deus, né? Mas Deus vai lhe julgar, viu, meu filho? Você vai ser salvo primeiro por graça de Deus, por dom de Deus. E se você pedir perdão dos seus pecados, senão não vai não. Se tiver algum pecado para pagar, você vai pagar. Ou aqui ou no purgatório, mas vai pagar. E adornou-me como noivo com sua coroa. Para os padres da igreja, São Bernardo também, o noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Ou uma noiva com suas joias. Então aqui ele compara Deus com a igreja com um casamento, né? Jesus usou muito isso como parábola, né? O reino de Deus é como um noivo que preparou as bodas, mandou chamar as pessoas, não quiseram entrar, não tinham fé. E termina assim como a terra faz brotar a planta, faz. Se não tiver muita chuva, né? Está tendo muita chuva no sul. E o jardim faz germinar a semente, se tiver água, mas não muita. Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Você pode perguntar, o que essa leitura tem a ver com Maria? Bom, fala de justiça, fala de salvação, fala de noivo, fala de noiva. Quem foi que gerou a justiça? Maria. Jesus veio julgar. Quem foi que gerou a salvação? Maria. Jesus veio salvar. Por isso que ele termina assim. Assim como a terra faz brotar a planta, o jardim faz germinar a semente, Maria gerou Jesus. Ele podia ter continuado, né? Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça, e fez, quando Jesus nasceu, de Maria. E sua glória diante de todas as nações, quando Jesus nasceu, foi gerado no ventre de Maria. Aí tem a ver com o ventre de Maria, do Evangelho. Pois bem, saiu uma carta hoje, vocês vão escutar, porque a internet na hora coloca, né? Eu raçou. O Vaticano está se pronunciando sobre algumas aparições. Saiu uma carta de um bispo, mas depois vem um chamamento do Vaticano sobre isso. Saiu uma carta de um bispo sobre uma aparição aqui do Brasil, que continua ainda essa aparição. Não vou citar o nome da aparição, não. Mas só clicar na internet você vai saber. Então, as aparições, como é que a gente faz em relação às aparições, né? Tem aquelas aparições que a igreja já reconheceu. Fátima, Lourdes, La Salete, Garabandal foi reconhecida pelo bispo de lá, Akita, no Japão, foi reconhecida pelo bispo de lá, mas La Salete, Lourdes, Fátima foi reconhecida pelo Vaticano. E tem aparições que a igreja ainda não reconheceu. O que a igreja não reconheceu, você pode ficar na expectativa. E tem aparições que a igreja diz que não existe. Aqui no Ceará, um tempo atrás, tinha uma pessoa dizendo que via Nossa Senhora em Baturité. Tem alguém que soube disso aqui? Lembra disso? Aí Dom Aloysio, na época, disse, não existe não. Aí depois apareceu, realmente, teve confusão com o vidente e tudo, né? Mas como é que eu sei se uma aparição vem de Deus? Primeiro, se a Nossa Senhora vem de Deus, porque Nossa Senhora não pode fazer nada que Deus não queira. Se ela vem é porque Deus mandou. Mas a aparição, para ser verdadeira, ela não pode ir contra a Bíblia. Se o vidente disser alguma coisa contra a Bíblia, é mentira. Ah, mas o vidente é santo. É mentira. A aparição não pode dizer nada contra a tradição da igreja. Vou dizer um caso absurdo. A Nossa Senhora apareceu e disse que Jesus vai voltar dia tal. Não, porque ele disse na Bíblia que ninguém sabia o dia, então é mentira. A Nossa Senhora apareceu dizendo que não tem ressurreição não. Vixe, aí é heresia pura. Claro que tem. Toda a tradição da igreja, a Bíblia, né? A aparição não pode ir contra o magistério da igreja, que é o ensino dos padres, dos papas.
Não pode ir contra. E mais, a aparição não pode acrescentar nada à revelação. Para nós católicos, a revelação, a coisa que foi revelada, acabou já. Acabou com a morte do último dos apóstolos. Você não pode inventar coisa mais para a igreja, não. É só o que está na tradição, no magistério e na Bíblia. Fora dessas três coisas, tradição, magistério e Bíblia, não pode acrescentar nada. A igreja não aceita. Portanto, leiam o documento que saiu. Eu não vou falar aqui, não vou fazer propaganda do documento, mas falou de uma determinada aparição. Aí você tira as suas conclusões, né? Mas hoje nós estamos aqui para louvar Nossa Senhora. E agradecer, principalmente agradecer e louvar, né? Porque a gente tem tantas graças e não agradece. Às vezes vem só pedir, né? Primeiro é agradecer, que tanta coisa boa. Não só material, porque a gente pensa só no material, fisicamente, né? Espiritualmente, quanta coisa. Maria dá tantas graças a gente espiritualmente não agradece, né? Quantos livramentos ela não fez, né? Eu lembro daquele dia aí, ano passado, na festa de Nossa Senhora do Carmo, que eu fui descer da Hilux e tropecei na túnica, caí com o ombro em cima da cadeira e no chão. Já tinha mulher rezando para o meu enterro. Vamos, chama o caixão. A queda foi feia. Foi bem um pulo na cadeira e no chão, né? Eu estava com o Santíssimo, e era esse grandão, e eu quis proteger o Santíssimo. E era o ombro operado, esse ombro aqui, né? Esse ombro aqui já estava operado. Eu tive ruptura de ligamento em 2016. Então eu caí em cima do ombro operado, né? Era para ter estraçalhado, né? Aí eu me levantei, acordei assim. Eu sabia que estava vivo quando eu escutei alguém dizer, Jesus. Quer dizer, eu não sabia se eu estava com ele ou se eu estava aqui. Aí me levantei, peguei o Santíssimo e entrei. Bebo, que sabia nem onde é que eu estava, né? Mas aí a missa foi indo. No dia seguinte eu senti mesmo, eu senti uma dor terrível. Aí depois tirei a chapa, né? Tem mais chapa não, né? Como é o nome? Radiografia. Chapa é o que a princesa usa. Chapa. Aí tirei tirei a radiografia, não deu nada. Até hoje, né? Eu vou levar outra queda, porque já não deu nada, né? Estou preparando outra queda. Foi Maria quem livrou o padre, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.